Hoje, na Voz da Batata, a gente traz um episódio estratégico para todo o setor. Vamos falar sobre inteligência de mercado e tomada de decisão na cadeia da batata no Brasil. A ABIN está avançando em uma parceria com o CPEA, um centro de pesquisas vinculado à Universidade de São Paulo e uma das principais referências em economia aplicada ao agronegócio no país. Para isso, reunimos três nomes centrais nessa construção. Contamos aqui com Margarete Boteon, pesquisadora do CPEA e professora do Exalc-USP, com atuação consolidada em economia agrícola e mercados hortifrutícolas. Margarete trabalha diretamente com análise de preços, comportamento de mercado e dinâmica de oferta e demanda, sendo uma das principais referências quando o assunto é inteligência econômica aplicada às hortaliças no Brasil. Contamos também com João Paulo Deléo, também pesquisador do CPEA, com forte atuação na geração de indicadores de mercado, acompanhamento de cadeias produtivas e tradução de dados em informação estratégica para o produtor e distribuidor. João é um dos maiores nomes da pesquisa de mercado de batata no Brasil e traz uma visão prática sobre como transformar números em decisões no campo e na comercialização. E, dispensando apresentações, Lincoln Carrenho, diretor da Associação Brasileira de Batata in Natura, uma figura que todos da ABIN já conhecem, mas que tem uma experiência de gestão que já passa aí por mais de 700 empresas e que está desde o início na articulação da ABIN e dessa aproximação com o CPEA. Então, para começar, eu gostaria de perguntar para a Margarete, inicialmente, o que é o CPEA? Bom dia, boa tarde a todos, do setor de batata, a todos que se interessam pelo conteúdo da batata. O CPEA é um braço da Exalc, onde ele capta e promove pesquisas aplicadas ao setor de agronegócio. Dentro do CPEA são várias áreas, mas a gente tem uma área dedicada ao FLV, ao setor hortifrutícola, do qual eu sou coordenadora, junto com o João Paulo e demais pesquisadores. Hoje a gente tem dedicado ao setor de FLV 25 pessoas que pensam, acordam de manhã, pesquisam, coletam informações com os produtores o dia todo da área de FLV e com isso a gente conseguiu formatar uma área de inteligência. Nosso propósito é gerar informações para o produtor ter tomadas de decisão mais certeiras na área de negócio. Essa, sim, como primeiro ponto aí, é a essência do CPEA, especificamente do nosso projeto da área de hortifruti. Perfeito, Margarete. E, Lincoln, queria que você falasse um pouco aí sobre quais são os objetivos dessa parceria, o que a gente espera trazer aí para o mercado de batata com essa parceria. Legal. Dentro, a BIM, como primeiro, bom dia a vocês, e é uma honra ter vocês, a Margarete e o João, conosco. Hoje o nosso presidente não pôde estar conosco, mas eu faço às vezes aqui, sendo eu o condutor das ações dentro da BIM. A BIM é uma associação muito jovem ainda, ela ainda não tem 2 anos de nascimento. Ela vem com um desafiador objetivo, que primeiro, logicamente, fomentar o consumo da batata no Brasil, mais do que o consumo, né? Eu acredito que hoje está mais sólido para a gente, que é a participação, a presença nos lares, ou seja, da batata, né? Ou seja, a desmistificação dos temas em relação à batata e mostrar o quanto esse produto ele é um produto incrível. E dentro de nossas atribuições, uma vez que a ABIN foi criada com o quadro, o conjunto inteiro, não só de produtores, né? Então nós olhamos para o produtor, nós olhamos para o distribuidor, nós olhamos para o sementeiro, nós olhamos para todo mundo que faz parte da cadeia, e esse realmente é o nosso grande desafio. O que notamos desde o início do seu nascimento é a necessidade de nós falarmos uma mesma língua. Nós sermos unificados, né? Ou ter unicidade, não necessariamente unificados, mas termos unicidade de linguagem, unicidade de pensamento, unicidade de informação. Para que isso aconteça dentro da nossa cadeia, a maior necessidade que nós temos é sobre dados, informações, sobre falar a mesma língua. Uma coisa que eu notei viajando pelo Brasil inteiro, eu já viajei
por todo o Brasil, presencialmente em áreas produtoras, distribuidoras, CEAs, enfim, quase todos, cada um fala uma coisa, cada um tem um entendimento em relação à batata. E isso nós queremos, como a BIM, como associação, diminuir, talvez não eliminar, mas diminuir. Como é que nós fazemos isso? Com ciência, com informação, com dados. Então, o que nós esperamos dessa parceria com o CPE? O que eles são, né? Ou seja, a referência de dados, de informações, de projeção. Se existe um instituto com uma capacidade de entender, mapear, conduzir, né, estudos em relação a isso, ao nosso mercado, é o que nós mais queremos. Então, logicamente, começamos, essa é uma parceria que inicia agora, começando, né, como eu falo, eu sempre digo que negócio começa, sou especialista em negócio, não em batata somente, eu sou especialista em negócio. Negócio começa pequeno, começa como piloto, você vai desenvolvendo, vai se trabalhando até chegar em grandes pontos. Você nunca começa grande, nós não somos, né, filhote de elefante. Então, acho que essa parceria nasce assim, como um embrião que vai durar anos. Eu falo que eu não gosto de começar uma atividade na qual começa, para. Não. É algo que inicia para ser algo gigantesco e algo grandioso ao longo do tempo. Trazendo informações para o setor, trazendo base de tomada de decisão para o setor. Esse eu acho que é o grande foco. João Paulo, a gente estava conversando aqui antes e o nosso podcast é a Voz da Batata e a gente brinca que, na verdade, você é a verdadeira voz da batata, né? A voz da batata é o João. Eu queria que você falasse um pouco do tipo de informação, o tipo de dados que vocês trabalham sobre a batata aí no CPEA e como que isso pode ajudar o produtor, o distribuidor, o sementeiro, toda essa cadeia. Olá, bom dia. Bom, eu acho que o principal papel nosso dentro dessas análises que nós fazemos, dessas perspectivas, é permitir e possibilitar que o produtor tenha condições de se planejar melhor com as nossas informações. Então, eu sempre digo, quando eu vou fazer uma palestra, eu falo, olha, a palestra nunca termina aqui. É importante estar sempre acompanhando o mercado, né? Tem uma dinâmica muito rápida, então está sempre alterando. Então, o nosso centro, todo dia aí nós estamos lançando informações novas, né? Porque muda, né? Hoje, o produtor ele tem uma determinada decisão, amanhã pode ser que ele, né, esteja mudando, alterando. Então, acho que o principal papel nosso aqui, claro, de todas as linhas e frentes de pesquisa que nós temos, mas acho que a ideia principal aqui é justamente isso, está propiciando que o produtor tenha condições de planejar melhor o negócio dele, né? Então, olhando lá na frente, qual que é a perspectiva, o que se espera para esse mercado, né? Como que eu posso me planejar melhor? Eu acho que esse é o grande ponto. Perfeito. E a gente tem na prática aí um mercado que nos últimos meses sofreu muitas alterações, né, altos e baixos. Como que você, estudando esse mercado nos últimos meses, avalia que a gente vai ter aí os próximos 12 meses? O que a gente consegue prever? Eu sempre falo assim, né, já são mais de 20 anos aí, né, analisando o mercado de batata. Então, sempre quando eu vou olhar para frente, eu costumo dizer que eu gosto de olhar ali para o retrovisor, né, para ver como é que foi a evolução histórica, o que aconteceu no passado. Então, há um ano atrás, um ano e meio atrás, quando nós vimos que a área de batata estava aumentando, que tinha uma perspectiva aí de uma safra grande, eu olhei no retrovisor ali em 2017, falei, olha, está muito parecido. Falei, acho que essa crise aqui de preço aí é uma coisa que ela não vai ser algo, né, tão passageiro, tão rápido. Isso aí deve, né, veio para a temporada das águas, deve permanecer para o inverno e possivelmente ano que vem a gente ainda vai sentir um cenário ainda mais desafiador. E é o que nós estamos observando, né?
A boa notícia é que esse ciclo está próximo do fim, né? Mas ainda temos aí um período desafiador que é a safra de inverno desse ano. Tá? Então, o que a gente olha, né? Vamos traçar aí nesse cenário que você pediu de um ano. Está vendo aqui no momento, né, nas últimas 2 semanas, principalmente, essa semana passada, teve uma alta bem expressiva de preço. Então, o pessoal está até se animando, né? Eu estava até conversando ontem, o pessoal falou, olha, até uns dias atrás, se oferecia semente de batata, ninguém queria. Agora está até fácil vender. Então, o produtor, né, muitas vezes a tomada de decisão está muito em cima, né, do preço imediato. E quando a gente olha esse preço subindo agora, é porque nós estamos num período aí que é quase uma entre-safra na bataticultura, se encerrando safra das águas, se iniciando as secas, que é um período onde é típico ter uma alta de preço, porque a área cultivada nessa época é menor, porque é difícil produzir nessa época, e porque muitas vezes, quase sempre, as produtividades elas recuam, porque é difícil produzir, né? Então, essa alta que nós estamos observando, ela é típica, né? Era esperada. Ela os preços devem se sustentar em patamares maiores agora em maio, né? Junho, aí muda um pouquinho de um cenário típico. Junho, como houve muita chuva no Cerrado, houve um atraso de plantio, principalmente em março. É verdade. Então, principalmente ali por conta de Cristalina, e um pouco também por conta do Cerrado de Minas, deve haver uma menor oferta em junho. Porém, deve-se tomar um cuidado com agosto e setembro. Por quê? Porque esse deslocamento de julho deve ser o que tipicamente já acontece, mas esse deslocamento deve ir ali para agosto e talvez para setembro. Então, o primeiro recado que eu gostaria de dar aqui para os produtores, aí o pessoal já se planejando, é um ano, né, como eu disse, de bastante oferta, então a tendência de preço é cair a partir de julho, mas o pessoal tomar cuidado e não segurar a batata que está pronta para ser colhida e ofertada, não segurar essa colheita. Por quê? Porque vai ser um problema lá na frente. Então, mesmo que em julho comece a ter uma queda de preço, faça a comercialização, porque agosto e setembro vão ser meses, né, de bastante oferta. E mais, temos aí uma previsão de um El Niño de forte intensidade e, novamente, quando a gente olha no retrovisor ali, os últimos cenários de El Niño, às vezes vem ondas de calor, né, não é uma previsão dos meteorologistas isso, mas quando a gente olha ali para os outros El Niños, de repente, se o clima, né, esquentar demais ali, o pessoal precisa até acelerar a colheita, né, para garantir uma qualidade. Então, eu acho que o primeiro recado é esse, o pessoal não segurar a oferta. Como eu disse, a safra de inverno ainda vai ser uma safra desafiadora em termos de preço, né? Do que a gente tem olhado aí nos campos, os desenvolvimentos têm sido bons, então as produtividades elas devem ser boas, né? E a oferta deve, né, ser uma oferta robusta. Então, assim como foi a temporada das águas, a expectativa é que seja um pouco melhor que o ano passado, mas assim, ainda assim uma temporada com bastante oferta. Passada essa safra de inverno, e aí depois de outubro, novembro, ali a partir de outubro, novembro, quando a safra de inverno ela já caminha para o final, e aí se inicia a próxima temporada das águas, aí a expectativa é de um cenário completamente diferente, né? É um cenário aí que, por conta desse El Niño forte, deve haver impacto na produção e as áreas também, elas devem recuar. Então, provavelmente 2027, já, você pediu para um ano aí, mas eu já vou passar uma perspectiva em geral para 2027, a gente deve observar um cenário diferente do que foram esses 2 últimos, mas o inverno 2026 ainda é um período desafiador. Eu tenho uma pergunta que eu sou do mundo dos negócios, né? Então, eu sou
Eu vim do mundo corporativo, que é uma empresa de consultoria e tal, na área empresarial. E o agricultor é uma empresa também, lógico, né? O que é fato, eu vejo, inclusive eu prestei muita atenção nas suas últimas palestras, principalmente em Tapetininga e de Vargem, e quando você olha os seus números ali, que na minha visão são claríssimos e incrivelmente bem construídos, e eu não estou elogiando não, estou falando porque é só você olhar, eu sou contador, e contador gosta de informação, né, gosta de dado, né, e a gente gosta muito para tomar decisão dentro da empresa. Então você olha para o número, existe uma base histórica, você olha na perspectiva, você fala, olha, é meio óbvio até, se é uma commodity, né, por mais que ela haja alterações, então você, respeitando as questões climáticas, a questão da produtividade, a gente vem, você mostrou lá no final do ano, um pouco mais detalhado, inclusive, que o nível de produtividade vem aumentando gigantemente, 40 e poucos %, né, ou seja, numa base histórica, e então um aumento de área plantada, somado ao aumento de produtividade, que é um grande economista, amigo, que uma vez deu uma palestra, o cara falou, tartaruga não sobe em toco, né? Então não tem muito. É só você olhar, produtividade alta, mais área plantada, automaticamente isso vai refletir. O que eu estou querendo chegar à minha conclusão, João, e aí eu vou recorrer a Margarete, que é uma especialista econômica também, né, nessa parte de mercado, falta informação para né, o produtor não consegue visualizar o todo, ou as pessoas da cadeia não conseguem visualizar o todo, por isso muitas vezes tomam decisões, lógico que cada um sabe do seu, né? Igual eu falo, mas quando a BIM foi criada, o pessoal queria que a gente regulasse preço. Eu lembro que a primeira coisa foi, não, a BIM tem que regular o preço. Falei, gente, vem cá. Para início de conversa, a BIM não é um órgão regulador, nem pode isso, tá? Mesmo num país capitalista, isso não existe. Mas essa era a primeira premissa. Mas é lógico que cada produtor, cada empresário sabe do seu e o quanto tem que ser, os seus custos e tudo mais. Mas, na visão de vocês, é uma questão de falta de base informacional, de visão global do todo. Porque quando eu olho aqueles números, para mim é claríssimo. Entende o que eu estou dizendo? Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, falta uma base informacional mais geral, mais global, que é o que a minha aposta muito, né? De todo mundo falar um pouco mais da visão, de começar a entender melhor o seu mercado. Eu noto que um pouco é isso, mas aí é eu falando, né? Minha análise. Ou é mais no sentido de não importa, porque você acabou de falar, para o ano que vem vai ter uma perspectiva melhor. Pode ser que tem muitos que vão olhar e falar, então eu vou plantar mais. Passada a palavra para vocês. Não sei se eu me fiz entender na minha análise. Eu acho, na verdade, que é um conjunto, na verdade, de decisões aí, de ações e resultados, né? Eu acho que primeiro cada produtor ele tem uma tomada de decisão com base em diferentes parâmetros, né? Então é bastante comum, inclusive, muitas vezes os produtores nos procurar, né, para falar, olha, qual que é o cenário que vocês estão vendo ali na frente, né? Estou pensando, seu plano, alguns até perguntam, o que você acha? Falo, aí a decisão é sua, eu vou te passar o que a gente tem de perspectiva de mercado aqui, né? A gente passa a ferramenta, você vê como é que você vai trabalhar ela. Cada um tem uma forma de olhar e uma forma de tomar decisão, né? Às vezes eu até entendo alguns produtores, por exemplo, uma razão que explica muitas vezes, mesmo eu sabendo que o mercado ele vai ser ruim, por que eu vou plantar? Poderia não plantar nada, mas ele tem ali o compromisso de, né, ele tem o cliente dele que ele precisa atender, então como é que ele sai esse ano e volta o ano que vem? Ele consegue voltar, ele tem toda a estrutura, né, da fazenda, da área de produção dele, então tem os funcionários, né, então aquela coisa precisa estar rodando, né. Então, eu acho que não é um único ponto, né? Eu acho que é um conjunto de decisões, né? Parte pode, lógico, como eu falei, parte é da individualidade. Pô, eu tenho o meu mercado, eu tenho minha coisa, eu tenho meus custos também, eu tenho meu endividamento também, né? Uma empresa, por exemplo,
Eu tenho uma empresa que a gente tem um trabalho que é, como é que eu vou faturar menos se eu preciso pagar meu endividamento? Não faz sentido, eu não vou conseguir pagar. Então, tem vários fatores dentro dessa lógica aí, né? E, Exatamente. assim como também existe oportunismo, né? Eu acho que existe um pouco disso também, que é vi que vai, vou tentar ganhar nisso, e é onde muitas vezes há problema dentro do mercado. Né? Mas é claro, tem gestores mais eficientes e aqueles que são menos eficientes. Então, quando a gente pega esse cenário, tem anos de crise, mas se você for pegar o histórico da bataticultura, hoje em dia a bataticultura está bem concentrada. Por quê? Porque bons gestores conseguiram, né, sobreviver esses momentos de crise e expandir o negócio deles e colher bons frutos ali nos momentos positivos, né? Então, acho que é muito isso, a tomada de decisão aí, o gerenciamento de cada um. Por isso é tão importante a informação, né? Mas, Margarete, você quer falar? Acho que você está... Eu acho que é importante, você não tem como desmobilizar todo o empreendimento, mesmo olhando o médio prazo, né? E o setor de batata, ele tem maquinário, né? Ele tem ali que é muito difícil a decisão ser de um ano para o outro, né? Então, claro, anos sucessivos de margens negativas, por isso que o João Paulo já está visualizando 27, uma retomada de ciclos, porque por mais que ele não possa desmobilizar e tomar uma decisão rápida, ele também se sustenta, se suporta com o fluxo de caixa. Se o fluxo de caixa não sustentar, né, de ele aumentar a área, e é o que está acontecendo, está até reduzindo, mas não numa proporção que já tinha uma reação de preços, ele, 27, vai ser, ali ele já vai reduzir, porque o fluxo de caixa, a gente acredita que não vai ser suficiente para manter essa mesma área ano que vem. Então, por isso que é uma coisa mais gradual do que você ter uma decisão rápida, vou sair hoje, entra amanhã, se consegue essa desmobilização. E o produtor de batata, ele não vem de anos ruins anteriormente, né? Então, você não vê uma queda tão grande, e ele tem uma dependência, né, João Paulo, da batata semente, então já está ali estocada, então ele tem boa parte do maquinário, do pessoal e da semente, né? Então, esse mínimo ele vai acabar suportando. Eu acho que é todo um ciclo, você tem toda a razão, e é exatamente isso. É todo um ciclo de coisas, de fatores, perdão, coisas não, de fatores que são levados em consideração numa tomada de decisão. Que existe a questão da semente, da preparação, do olhar as janelas, quais janelas ele vai plantar ou colher, envolve investimento, endividamento, custo mínimo que ele tem de gente, de estrutura, de maquinário e tudo mais, já, né, ou seja, os anos que ele tem, né, ou seja, que ele tem e tudo mais. É uma gestão, eu falo que é uma gestão, o João foi muito bem, foi feliz na análise dele, e os gestores que são de nível mais alto dentro do setor, e aí qualquer setor, tá, João? Isso aí eu tenho aí centenas de segmentos que nós atuamos, né? E todos os gestores que têm mais habilidade ou treinam mais, desenvolvem mais, com mais informação, tomam melhores decisões. Eu acho que, reforçando a nossa parceria, eu acho que esse é o tema de hoje, quanto mais as pessoas conseguem ouvir e começar a olhar para frente, ela também consegue olhar por base histórica. Estou falando como empresário. Então, ela olha para a base histórica dela, quanto ela tem de investimento, de endividamento, de caixa, quanto que ela vai coisa, e ela começa a projetar. Olha, no meio do ano, a batata, se estiver na média de X, ou estiver na média de X, eu consigo sobreviver. Então, eu consigo plantar um pouco menos. Ou não, eu não consigo plantar um pouco, eu vou ter que plantar o mesmo. Mas eu consigo começar a gerenciar o meu negócio a partir de potenciais tendências. Né? Ou seja, eu consigo e começo a dizer, talvez eu precise plantar tanto, se a batata, né? Fazendo uma conta boba, conta de padeiro, como alguns gostam de dizer, né? Se a batata se eu plantar menos, em média, se todo mundo plantasse menos, a batata terá uma demanda que não vem caindo, ela vem se mantendo. Efetivamente, dentro dessa demanda mantida, o preço da batata não vai estar tão baixo. Se não estiver tão baixo, eu consigo plantar um pouco menos, porque, fazendo uma conta básica.
quando você faz essa análise, você começa a gerenciar o seu negócio. Só que para isso você precisa de informação, você precisa de dados, você precisa ouvir também, você precisa estar preparado para tomar a decisão também, que eu acho que é um pouco isso. Eu falo que um dos 5 temas que nós temos na BIM é a profissionalização da cadeia. E é muito difícil isso, porque eu venho de outros setores que também precisaram, ao longo dos anos, se profissionalizar. Estava falando, até o Marcos estava falando sobre a ProSoja, né? A ProSoja nasceu em 92, se eu não me engano. Então, assim, eles falaram que nos primeiros 10 anos foi muito difícil, ali nos anos 90, para conseguir. Hoje é uma potência, efetivamente, até se organizar, até estar totalmente preparado. Então, justamente tem uma coisa que é tempo também, né? De maturação ao longo desse tempo, ao longo de tudo isso, né? Eu vejo dessa forma. Então, olhando João e Margareth, acho que até para encerrar, e eu não sei se o Diogo tem mais uma pergunta. Tem mais uma? Não, então faz a sua. Na verdade, antes de fazer a pergunta, eu queria fazer aqui um momento de propaganda, que a gente vai ter o encontro regional da ABIM em São Francisco de Paula, no dia 15 de maio, entre 18h30 e 20 horas, no Centro de Eventos de Francisco de Paula, que felizmente caiu ali no 7º Festival Gastronômico da Batata. Olha que coisa acontece ruim. na cidade entre 15 e 17 de maio. E nesse evento vamos contar aí também com a palestra exclusiva do João Deléo, representando o CPEA, já iniciando essa parceria e também trazendo ali informações estratégicas para todos aqueles que trabalham no setor naquela região. Então, você que é de São Francisco de Paula, do Rio Grande do Sul, Paraná, está próximo ali, por favor, participe, né? Será muito bem-vindo. As inscrições no site abbin.org. E, bom, para finalizar, eu gostaria, né, Margareth, João, que vocês falassem um pouco desses anos de história com conteúdo de qualidade para o setor, né? O que vocês trazem de pesquisas aprofundadas, não só sobre a batata, mas setores variados. É verdade. Explicar que a BIM agora, né, não faz parte só de algo que começou agora, é algo muito maior que já tem história, né? Então, eu queria que você comentasse como o CPEA representa para a batata e outros setores, e como os produtores e distribuidores podem contribuir com o CPEA, e, claro, como que eles podem melhor receber as contribuições que vocês entregam. Olha, eu acho que o CPEA é um modelo muito interessante para a situação atual de orçamento mais restrito das universidades, que até tem uma infraestrutura muito boa, um capital muito humano, mas não tem um fluxo de caixa, às vezes, suficiente para suportar pesquisas aplicadas, né? Você tem até grandes pesquisas, né? Mas pesquisas que nem eu ia na FAPESP e falava, eu quero pesquisar o mercado de batata. Eles falaram, tá, quando começa, quando termina? Eu falei, se Deus quiser, eu quero levantar preço de batata todo dia, quero analisar, mas você tem que ser uma pesquisa que começa e termina. Então, o CPEA, até para a universidade, às vezes, ele é olhado até como uma extensão, né? Você levanta informações que são aplicadas e engajadas para o setor. Então, a gente parte de um princípio que nós estamos ali para gerar informações para tomar decisão, né? Então, ele é até confundido um pouco, às vezes, com extensão, e tudo bem para nós. O nosso DNA é esse, de levantar informações que são relevantes para o setor. E aí a gente precisava desse suporte financeiro, e não só financeiro, mas engajamento do setor para tanto prover financiamento para o CPEA, para pagar, são 170 bolsistas, pesquisadores contratados, jornalistas, TI, então é muita gente envolvida, e é um orçamento elevado, então precisávamos de suporte, com isso vem entidades, associações, boa parte do CPEA é suportado por associações, é importante dizer isso, a BIM faz parte disso, temos outras associações de FLB hoje que investem, como a BIM, e isso é essencial para ver recursos mesmo de pesquisa, mas também a proximidade de uma associação, eu acho que tem um duplo caminho. Eu estou com vocês, eu vou ouvir as demandas, a universidade muitas vezes é encarada que ela está distante dos problemas reais, né? Às vezes está fazendo uma pesquisa, o setor agora precisa entender como ele vai passar um momento difícil agora de preços muito curtos, como que vai ser a rentabilidade, quais são
a gente precisa acompanhar a situação do setor para prover informações. Então, essa mão dupla, não só de prover financiamento, bolsistas aqui na universidade, mas estar nos informando, estar trocando, criticando, fazendo sugestões, dá mais aderência à pesquisa. Então, eu acho que o DNA e o que eu e o João Paulo aprendemos do FLV foi com o setor, né? Para mim, foi uma segunda universidade, indo a campo, ouvindo o produtor, ouvindo o problema. A gente trazia e falava assim, nossa, mas por que isso aí não acontece desse jeito? Como que a gente pode? Aí a gente fomentava o nosso coordenador, o Geraldo Barros, que nos ajudou tanto a formatar realmente uma metodologia de custo para que o produtor entenda de fato quanto custa economicamente, dá suporte para tais informações, mas isso veio de demandas do campo. Então, não só o setor hoje investe em pesquisa dentro do CPEA, como ele é primordial para orientar nossas pesquisas, criticar, ver aonde a gente vai. Então, a gente tem um planejamento atual, a gente consulta o que é importante a gente ver, o que é importante estar na revista, o que a gente tem que discutir. Às vezes, a gente tem planejado uma capa, como foi a sobretaxa norte-americana no passado, em agosto. A gente tinha uma capa que era pós-colheita, estava tudo pronto. Falei, não, sobretaxa é mais importante, que o importante é isso. Então, a gente está caminhando junto. O produtor, quando vê nossas informações, ele está se vendo lá. E isso é um desafio para a universidade, que muitas vezes não consegue atender pesquisas tão aderentes com o setor. E o CPEA é um centro para isso, é pesquisa aplicada. Aplicada o quê? As necessidades do agronegócio, né? Então, é prover informações, é tomar decisões, entender, desmistificar algumas coisas também sobre o agronegócio. E isso vem muito da problemática de a gente dialogar todos os dias. A pesquisa do CPEA não é feita dentro da universidade. Nós todos os dias falamos com os produtores, com os compradores de batata. Se entrar no site do CPEA, às 6 horas e logo mais nos canais de comunicação da BIM, vai estar o preço lá no mesmo dia. Eu posso comprovar que isso é verdade. Nas minhas viagens aí pelo Brasil, quando eu vou visitar os batateiros falam assim, rapaz, tem um cara que me liga sempre aqui. Acho que esse negócio aí do CPEA. O dado é vindo a gente fala, né, colaboradores, até antigamente a gente chamava de informantes. Aí ficou uma coisa muito assim, a gente chama de colaborador. Mas quem informa é o produtor de batata. Se o dado é bom, é porque ele se engaja em fornecer. A gente tem uma estatística para apurar a média, tudo. Mas o dado sendo bom é maravilhoso, tendo vários produtores nos informando, né? Nos desafiando. Você já viu o calendário de colheita? Aconteceu isso? Isso, além disso, a gente já teve mais de 300 estagiários com a gente, que está conhecendo o setor de FLV, que tem uma oportunidade de todo dia dialogar com esse produtor, saber se comunicar melhor, porque às vezes está na universidade, está encastelado lá na Exalc, e não vê o dia a dia, não vê a dificuldade, como se comunicar, como que ele tem. Então, eu acho que é um centro único, muito importante, difícil, porque a gente quer gerar pesquisa pública com financiamento privado, é difícil, mas eu acho que é extremamente importante, porque gera mais engajamento. O produtor sabe que tem um número, e se o preço e as previsões do João Paulo não for aceitáveis, ele vai ligar para o João Paulo e vai reclamar. E a gente tem que aceitar isso como reconhecimento. Ele tem aonde ele dialogar, dizer, trocar uma ideia, isso é essencial. Top, legal, muito bom. Show de bola. Você está sem jogo, está sem microfone. Perdão. João Paulo, teria mais alguma palavra que você gostaria de colocar para finalizar? Eu quero aproveitar a sua pergunta, né? Complementar a resposta da sua pergunta, né, que a professora Margarete deu, que o Lincoln comentou, já fazendo um convite, inclusive, aos produtores, né? Então, você perguntou como que vocês trabalham, como que é essa dinâmica, né? O Lincoln, o pessoal sempre conversa, e o que a gente sempre diz, Margarete falou, quem constrói isso são os produtores. Então, para nós cada vez termos dados melhores, cada vez esses dados estarem mais afinados,
é sempre importante que a gente tenha cada vez mais produtores participando, né, desse trabalho nosso. Então, faço o convite aqui para os produtores, né, para os bataticultores. Quem não participa pode nos procurar para fazer parte dessa rede de colaboradores, né? E como que é isso? Eu sempre digo assim, é uma troca, né? A gente entra em contato pedindo as informações, perguntando o preço, né? Mas no mesmo momento ali que ele está nos passando a informação, a gente vai estar munindo ele também de informação de outras regiões, né? Enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E a gente sempre coloca aqui um ponto que é importante, às vezes né, a pessoa tem um pouco de receio e fala assim, poxa, mas eu vou lá, vou contar tudo que eu estou fazendo aqui, e de repente essas informações vão ficar abertas, e não, aqui o CPEA nós mantemos sigilo, né? Nós, na verdade, nós nem a gente nem diz, na verdade, com quem a gente conversa ou não, porque a gente mantém em sigilo aí a identidade da pessoa, e o que nós passamos é a informação agregada, então agregada por região, agregada por safra, né? Dessa forma. Mas faço convite aqui para os bataticultores ainda que não fazem parte aí estarem entrando em contato conosco. Bataticultores, só entrar no nosso distribuidores. site. Exatamente. Tem um sinalzinho do WhatsApp lá, diretamente já fala com a gente. Maravilha. Muito bom. Acho que é isso. Acho que essa é a composição do que a gente veio fazer. A gente está muito agraciado com a presença de vocês. Faço aqui as palavras do presidente, do Marcos Boschini. Vejo que a gente tem muito a contribuir um com o outro, vocês, logicamente, muito com a gente, e faz totalmente parte do grande plano que nós temos, né, seja do planejamento e do motivo de tudo isso. Então, acho que é isso aí, Diogo. Muito obrigado a todos. Então, encerramos agora a Voz da Batata. Até a próxima. É. Valeu. Tchau.